se meu bisturi falasse. E hoje eu estou com uma convidada de honra aqui, a doutora Lu. A gente estava conversando, foi minha professora de graduação, é uma referência para mim na cirurgia bucomaxilofacial. E eu digo assim, Lu, referência não só como profissional, né, mas como ser humano, tá? Obrigada. Porque tudo que você fez para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, para mim aquilo foi incrível, foi um evento maravilhoso, né? Eu escrevi lá pra gente colocar você foi na nas festa caras, lá, né? sim. Amei. É uma pessoa de um coração gigante, né? E você é uma referência para nós, cirurgias bucomaxilos, né? Que a gente tem um mercado muito restrito, né? Hoje a gente está vendo e é gratificante ver mulheres vindo para a área da cirurgia bucomaxilofacial, mas a gente vai nos congressos, ainda olha para a gente com uma cara assim, né? Mulher. Eu, durante a minha residência, eu já ouvi: lugar de mulher é na cozinha, vocês estão roubando o mercado. A gente escutou, sim. Né? Então a gente, infelizmente, acabou escutando isso. E ver mulheres na nossa profissão, e mulheres assim, ó, de alto nível, Obrigada, Tônia, de referência para nós, é muito gratificante. E eu tava comentando agora que eu indico paciente toda semana para ela, que eu acho ela sensacional, e toda vez que eu vejo você palestrando, eu sempre vou lá prestigiar, tiro o chapéu e fico orgulhosa e falo: um dia eu quero ser que nem ela. Mas já é. E acho que vocês vão ser muito melhores, né? Porque vocês têm muito mais, tiveram muito mais preparo, assim, várias coisas. Uma delas é tecnológico, midiático, do que a gente teve, né? Até porque vocês viveram uma época muito melhor, assim, já tinha celular, né? Infelizmente, na minha graduação não tinha nem celular, nem Google, né? Mas eu acho que isso é bom, porque é uma geração que não mede esforços para correr atrás, principalmente no ensino, né? E eu acho isso bonito, porque hoje é difícil você ver um aluno chegar: professor, qual livro você indica? Né? Hoje é tudo no Google, e hoje com o chat GPT, então... Eu ia falar, o Google vai ter que dar uma acelerada. Nem se fala, hoje o chat GPT... entrega trabalho pronto, não precisa se preocupar em procurar, pesquisar. Até a aula hoje, se você quiser, ele entrega pronto. Faz pronta, né? Eu descobri isso da aula, sabe? Porque eu nem sabia disso. A gente tava conversando entre professores e eles falaram de chat GPT que faz aula. Eu falei: gente, como assim? Que história é essa? Hoje não precisa mais ir atrás, né? Correr atrás, que tá tudo muito rápido. Mas a aula ao vivo, na aula ao vivo, as máscaras caem. Cai, hoje, com certeza. Você pode montar uma aula linda, midiática. Exato. Ao vivo, as máscaras caem. Exatamente. Tenha certeza, você sabe disso. Com certeza, sei mesmo. Lu, por favor, né? Se apresente para os nossos convidados, conte um pouquinho sobre a sua carreira. Tá como bom. Tudo começou. Meu nome é Luciana Signorini, né? Eu sou do interior do Paraná, sou de uma cidade chamada Realeza. E vim para Curitiba em 1993, vim fazer o segundo grau lá no Bom Jesus. Era segundo grau ainda, não era ensino médio, né? E quando eu entrei no Bom Jesus, a minha mãe era professora, meu pai era comerciante, né? E o lance era fazer um bom segundo grau, porque eu precisava passar na Universidade Federal. Não existia nenhuma outra conversa. Sim. Ou na Universidade Federal, ou em alguma outra escola pública, porque não dava para pagar. A gente tinha 2 escolas, que era a Federal aqui e a PUC, não tinha como pagar. Então eu entrei no Bom Jesus, conheci um monte de amigo, que inclusive uma das minhas melhores amigas é minha amiga do Bom Jesus, e fez odonto comigo, nós passamos juntas. Sério? E ela é odontopediatra hoje. Lá no Chile. Não, a Ju eu conheci na faculdade, mas a Eleonor, que é a nossa amiga Leito, também é pediatra, mas no Chile. Que legal! E foi surgindo a ideia, eu passei na Federal, né? Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu sabia que eu tinha conseguido, era o meu sonho, assim, eu visualizava aquilo, eu vou passar. Eu estudei muito, não minto, não é modéstia, eu estudei muito mesmo, porque eu não tinha alternativa. Lá na Federal eu conheci outras grandes alegrias da minha vida, que são as minhas amigas da faculdade, que nós temos o nosso grupo até hoje, né? A gente viveu algumas greves no meio do caminho. Nesse meio do caminho eu fui monitora de anatomia, que foi onde tudo começou. E nesse mundo da monitoria, claro que eu acabei gostando. Quando eu cheguei na cirurgia 1 eu gostei. E quando eu cheguei na cirurgia 2 eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer.
E se eu não fizesse, eu acho que eu teria abandonado a odontologia, sabe? Tive alguns medos, assim, um professor falou exatamente isso. Você tem certeza? É um caminho meio árduo, né? Mas encarei e fui. Aí eu conheci, já na sequência que eu queria ir para Porto Alegre, a gente teve uma greve enorme, assim. E ninguém atendia o telefone, lá era tudo por telefone, né? Ninguém atendia o telefone lá. E um dia eu conheci o Maurício Zardo, no final da minha jornada. Eu tinha me formado, era mais ou menos fevereiro, a minha formatura foi em fevereiro, e eu conheci o Maurício Zardo em março. E eu falei, vou fazer um aperfeiçoamento, preciso já ir melhorando a minha técnica e pensar onde eu vou fazer uma residência, onde eu vou fazer uma especialização, né? O que vai acontecer da minha vida. Comecei a fazer um aperfeiçoamento de cirurgia lá em São José dos Pinhais. Conheci o Maurício, que foi o meu chefe. O Maurício foi quem me ensinou a operar. E ele falou, olha, nós vamos lançar um curso de especialização. Eu falei, putz, Maurício, mas eu não queria fazer especialização, eu queria fazer residência. E eu queria ir para o Rio Grande do Sul. E ele tinha feito a formação, ele fez o doutorado. O mestrado no Rio Grande, lá na PUC, e ele fez o doutorado lá em São Paulo. Daí ele falou assim, então eu sou a pessoa certa. Porque eu vou te mostrar a ideia do Rio Grande, vou te mostrar a ideia de São Paulo, e daí você decide o que você quer. E ele abriu a especialização em julho. Eu entrei, eu e a Cássia, que daí foi a minha outra grande alegria, assim, da minha vida odontológica, foi a Cássia. Adoro. Você conhece a Cássia Sim, meu Deus. muito, né, lá do CAIF. Você conhece a Cássia como pessoa, como cirurgiã, ela é espetacular, minha amiga até hoje, né? Não vejo a Cássia com toda a frequência que eu gostaria, mas eu ligo pra Cássia quando eu me aperto, né? E depois, quando eu terminei a especialização, eu acabei... O Moro e o Moresca me ligaram e falaram, olha, a gente tá no Positivo dando aula, é uma faculdade privada, nós estamos terminando o doutorado, os dois estavam enrolados com o horário, você não quer vir ajudar a agendar aula de anatomia? Falei, putz, sei lá, né? Eu liguei pra minha mãe falou, você tem que ir, Minha mãe era professora. E aí começou todo esse caos, né? Aí logo na sequência eu comecei a dar aula, a professora Maria da Graça falou, olha, você pode vir, mas você tem que fazer o mestrado e doutorado. E eu falei, gente, eu não podia sair também para fazer o mestrado, porque o Moresca e o Moro já estavam saindo, estavam viajando, e eu cobria os dois. Então eu tinha que fazer alguma coisa aqui. Foi onde eu conheci a PUC. Lá na PUC eu fiz a minha formação de mestrado e doutorado. No meio do mestrado, meu orientador falou, não, vamos fazer a prova e vamos trocar de programa. Falei, professora, como vamos trocar de programa? Ele falou, não, teu trabalho é muito legal, vamos pra frente. Fiz a qualificação, troquei do mestrado, fui pro doutorado direto. Quando terminei o doutorado, né, infelizmente perdi minha mãe um mês depois de defender meu doutorado. E falei que nunca mais ia fazer nada na minha vida. Tava dando aula... Estava quieta no meu canto, dando aula de cirurgia e o hospital bombando. Até que um dia me convidaram para mostrar o meu trabalho lá na Federal, que um grupo de engenharia precisava colocar uma fibra ótica para fazer uma medição de pressão da formação de osso, da cicatrização do osso. Chama-se redes de Bragg. E eu falei, gente, eu não sei o que é isso, e me chamaram para ir lá na Federal. Na engenharia, nos métodos numéricos para mostrar. Quando eu mostrei o meu trabalho, falaram, você é a pessoa que vai colocar a nossa fibra ótica dentro do animal para a gente fazer o teste. Falei, nossa, isso é muito legal, assisti uma aula. Quando eles começaram a falar, então, do método dessa aferição numérica, começaram a mostrar os números fractais, eu nunca vou esquecer disso. Quando eles começaram a mostrar fractais, eu falei, eu preciso levantar, eu não estou passando bem. E eu saí que estava passando mal aquilo, eu não entendia nem do que eles estavam falando. E quando eu estava falando dos meus animais, da minha experiência, eles também saíam da sala. E daí a gente foi tomar um café, todo mundo junto, e a professora falou assim, olha, acho que a gente se completa, porque ninguém gosta do que ninguém faz, mas no fim das contas, se une. Tá bom. E quando nós estávamos conversando, e um dia ela me ligou, a professora Mildred, e falou assim, olha, vamos fazer um almoço lá em casa, ela era muito querida, ela da engenharia. Eu falei, professora, vamos. Quando a gente chegou lá, tava eu e a Ana Paula Gebera, a irmã da Andréia. Nós terminamos de almoçar. A Mildred jogou um papel assim pra mim, um papel pra Andréia, pra Ana Paula. E daí ela falou assim, olha, eu montei um projeto de bolsa de doutorado e de pós-doutorado pra gente ir pra fora. Os meus colegas da engenharia elétrica são do Porto.
e são de Aveiro. Eles que fazem a regulagem dessas fibras, eles que ajudaram a desenvolver. Falei, nossa, que legal, parabéns, professora, nossa senhora é muito empenhada. E daí ela falou assim, vocês não vão ver o papel? Eu falei, nossa, vamos. E ela fez o projeto para eu ir fazer o pós-doc, colocando essas fibras experimentais, e para Ana Paula fazer o doutorado. E foi assim que eu fui para Portugal fazer o pós-doc. Que legal. Eu falei, meu Deus, eu não vou. Daí ela falou assim, como é que você não vai? Tá aqui a tua bolsa, você não vai gastar R$1 para ir. Eu falei, pois é, mas eu dou aula, eu tenho consultório, eu trabalho no hospital, eu tenho um serviço enorme. Então eu fui falar com a Maria da Graça. Eu falei, professora, apareceu uma bolsa. E como é que eu não posso pedir demissão? E eu nunca vou esquecer, a Maria da Graça falou assim, liga para tua orientadora e pergunta se você pode ir o mínimo de tempo possível. Eu falei, professora, o mínimo de tempo são 3 meses. Como eu vou deixar de dar aula 3 meses? E a Graça falou, pode ir. Pode ir que tu Foi uma cubra. mãezona. E foi uma experiência sensacional, mas voltar foi mais sensacional. Foi aí que eu percebi que aqui é minha casa para trabalhar, as coisas que eu montei no hospital, o serviço que eu montei, as redes de conexão que eu montei, de network, de amigos, não tenho isso em nenhum lugar. Foi muito legal voltar. E aí quando eu voltei, o consultório já estava andando, a Andréa me cobriu durante todos esses 3 meses, e quando eu voltei eu falei, gente, eu gosto disso daqui, né? Eu gosto dos meus pacientes, eu gosto de ir para o hospital, né? E aí, depois de um tempo, a graduação começou a tirar um pouco do meu sono, eu não tive equilíbrio para tocar tudo, e eu saí da graduação, eu pedi para sair porque estava me custando emocionalmente muito, e aí fiquei nessa vida de consultório, de hospital. Aí na sequência já fui lá, o Sassi me convidou para dar algumas aulas lá na residência. Sim. Eu adoro ficar com os alunos lá, eles me acompanham, uma grata alegria. E agora, recentemente, o Dani Bonotto me convidou, sim, e eu tô lá na especialização de DTM com o Dani. Nossa. Que é um lugar que eu só aprendo, né? Eu sou a ovelha negra da família, porque eu sou a única cirurgiã, mas só o fato de estar perto deles e vendo eles fazer consulta já é uma aula, sim, que eu desejo a todos, né? Sim, nossa, Lu, você me contando agora, eu fui lembrando da minha trajetória, sabia? É mesmo? Nossa, eu fiquei até emocionada, assim, de ver você comentando da Federal, né, que sempre foi teu sonho, a residência. Pra mim também. Eu fiquei até emocionada. Mas não deu, a vida leva a gente para outros caminhos. Porque lá na residência também eu sempre, é buco, eu quero buco. E quando eu vi o Erasto, porque eu sempre gostei da cirurgia e patologia. Aí eu amava as aulas de estômago. Tô perguntando pra prof. Ana Braose. Mas a Ana também é espetacular. Sim, a Ana Braose é outro presente que a odontologia me deu, verdade, né? A Ana Braose, né? Até um beijo pra Ana Braose. Eu te adoro, sim, Ana. A Ana é muito espetacular. A Ana, até quando eu terminei a residência, né, a Ana e a Melissa me convidaram para trabalhar com elas em conjunto no hospital. E foi assim, as aulas da Ana eu amava, sabe? Eu já ia para aula, já estudava em casa para chegar, só para tirar dúvidas, assim, porque eu sempre ela é muito cirurgia, polida para dar aula, né? Sim, ela tem um vocabulário muito bom, né? Muito legal. Então, cirurgia e patologia sempre foi minha paixão. Daí quando eu vi o Erasto, eu falei, é aqui que eu vou tentar a minha residência. E me dediquei. Mas para juntar patologia e cirurgia é o melhor lugar do Brasil. Sim. Gente, é minha opinião. Né? Nossa, eu me dediquei muito. Também, eu fazia, na época, como eu era socorrista também, eu trabalhava, né, fazia estágio lá no Angelina Caron, das 7 da manhã às 7 da noite. É longe, eu saía de lá correndo, longe. Chegava no positivo, terminava a aula, eu ia jantando no carro para eu chegar em casa e estudar. E daí chegava na sexta de noite, eu revisava toda a matéria da semana. Então, eu posso falar assim, igual você falou, eu me dediquei muito para o que eu queria. E ai de mim se eu pensasse assim, meu Deus, se eu não passar na residência, eu não sei o que vai ser de mim. Não vou ser feliz, é o que eu quero. E nossa, quando eu passei na residência, foi o dia mais feliz da minha vida, assim, igual você falou. É muito legal. Né? Claro que depois a gente tem outros momentos da vida, né? O dia que a gente termina também é bem legal. Mas eu senti muita falta, Mas é uma rotina cansativa. A residência, sim, assim, até para quem ouve o teu podcast, eu não sei se você já falou do que é um curso de residência, a pessoa tem que saber muito bem o que ela está indo fazer lá. Sim.
né? Porque não se começa um curso e se desiste, Não. porque numa residência a gente queima o concurso se eu desistir, né? Existe um Sim. prazo legal que se pode desistir para o próximo candidato assumir. Sim, exato. Mas o que importa é por que você foi lá. Né? Antes de ir, a gente precisa saber onde é que a gente está colocando o pé. Sim, exatamente. Eu escutei isso. Você tem certeza que você vai se meter nisso aqui? Professor, eu tenho. Sim, e no Erasto, eu lembro que a minha primeira semana lá foi assim, eu peguei um caso clínico que aquilo mexeu muito comigo. Porque antes eu era estagiária no CAIF, né? Então vinham os pacientes com deformidade craniofacial, a gente fazia cirurgia reconstrutiva e entregava para a mãe e para o pai, o paciente com aquela deformidade fechada. Então aquilo era muito emocionante, ver os pais chorando, te abraçando, chorando. E na minha primeira semana no Erasto, no meu segundo dia, chegou uma paciente sem os membros superiores e inferiores e estava com tumor em língua. Meu amor, mas a gente não foi preparado para isso na faculdade. A nossa graduação, ela prepara a gente para ser resolutivo, né? Então, fazer uma dentística, fazer uma endo, fazer uma prótese, extrair um dente, não é isso? Exatamente. Mas você não aprende a tratar, claro que tem a estômato, mas a gente não vive a estômato na graduação que nem você viveu. Sim, a patologia exato. A gente não vive. Não vive. Né? E a gente chegar para aquele paciente e falar, olha, agora a gente vai fazer uma glossectomia parcial, né, vai remover metade da sua língua. Então aquele dia para mim foi muito chocante. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei muito, porque para mim, como é que eu ia mudar na minha cabeça aquilo de eu ter um paciente com uma deformidade craniofacial e solucionar? Ali eu tinha uma pessoa saudável e eu ia mutilar. Então aquilo na minha cabeça, assim, foi um choque que eu pensei assim, não, calma, tudo tem um propósito. Eu parei e falei, não, a gente não vai mutilar, a gente vai solucionar, trazer cirurgias reconstrutivas de face para trazer qualidade de vida. Então o Erasto, eu falo que me fez uma excelente cirurgiã, mas a parte de humanismo da gente triplica. Que quando eu vejo as pessoas reclamando, às vezes assim, ai, nossa, meu cabelo, eu falo, gente, é isso aí. E por isso que muitas vezes a busca desenfreada por algumas questões estéticas deixa a gente meio chateado, né? Sim. Eu, nas primeiras vezes que chegava o paciente assim pra mim, ai, o que eu tenho que fazer de harmonização? Eu falo, nada, você é perfeito. Porque a gente é acostumado a trabalhar com outros tipos de paciente. Mas esse negócio, assim, do que você falou, né? Você fala, como que eu vou... Esse propósito aí de a gente entender a patologia ou qualquer outro paciente, né? Tem uma frase do Nietzsche, eu adoro filosofia, e ele fala assim, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se o teu objetivo é trabalhar com patologia, é trabalhar com esse tipo de situação, até mesmo com a deformidade facial, né? Você vai enfrentar uma residência, você vai enfrentar um tratamento, um trabalho extensivo, você vai enfrentar, atender um monte de paciente e você não sabe tudo. E se você não continuar buscando essa formação, não existe autodidata, né? Exatamente. Cada vez que você vai num congresso, você aprende uma coisa diferente, né? Diferente, exatamente. Até eu lembro que o livro do Neville eu li 3 vezes já inteiro antes de eu entrar na residência. E eu lembro que aquilo falava assim, nossa, isso é raro. Na mesma semana, assim, aparecia pra gente lá no Erasto 9 casos. Mas porque tem o viés da procura. É que nem você trabalhar num centro só de trauma. Só vem trauma. Só vem trauma. E você trabalhar num centro só de cirurgia da TM. Você fala, nossa, é raro, mas nunca vi uma anquilose, mas agora chegou 5. Né? Sim, mas aí que tá, você buscou hospital de referência. Exatamente. Né? Então, aquilo que a gente via, né, na graduação, são coisas raras, vamos ver poucos casos. Nossa, chegava pra gente muitos casos, assim. E a gente ficava assim, meu Deus, né? Eu tô aqui para ajudar esse paciente. Então, até eu tava conversando, essa semana eu fui banca de TCC, sexta-feira, com uns colegas do Erasto, que a gente foi banca junto, e eu tava falando exatamente isso. Quantas vezes a gente já foi pro banheiro do hospital chorar? Mas é o propósito. É o propósito. E essa condição da humanização, eu acho que todo, eu vou te falar assim, uma opinião, todo aluno do ensino médio, ele devia fazer um estágio no Erasto Guedes. Estamos falando de Curitiba, né? Então vamos pensar num hospital desse porte em outras cidades. Todo aluno, antes de decidir o vestibular, ele tinha que ir lá para ele saber o que é sofrimento. Exatamente. Ou ir no HT. Num lixão.
onde tem muito trauma que chega, né? Ou Sim. até mesmo no próprio CAIF, ou no Angelina Caron, ou lá no Evangelho. Ele precisava passar por essa parte humana da doença, né? Qualquer doença. Pra gente ver que, cara, se eu não gosto, não se meta a trabalhar com gente. Vai trabalhar com dinheiro, vai trabalhar num banco, vai ser engenheiro elétrico, vai ser engenheiro da computação, eu não sei, mas não trabalha com pessoas diretamente. Né? Exatamente. A gente brinca aqui lá no Erasto, né? Se a pessoa for fria, não se cria. A gente mesmo tira, porque não adianta. O paciente oncológico, ele precisa de uma químio, precisa de uma rádio, precisa de uma cirurgia, sim. Mas ele precisa de afeto, precisa de atenção. Não pode ser uma pessoa bruta que chega lá, trata esse paciente mal, porque a gente sabe o que ele está passando. Então, esses pacientes, assim, pacientes com deformidades faciais e pacientes oncológicos, eu falo, tem meu respeito, assim, olha, eu tiro o chapéu. A gente sabe a batalha que eles enfrentam. E quando eu vejo o pessoal assim, ai, tem que tomar remédio para emagrecer, não sei o que, eu falo, gente, só agradeço. Só agradeço. Que você come, né? Exatamente, né? Depois de uma glossectomia, quem sabe a única coisa que você queira é comer. Exatamente, né? É bem isso mesmo. E eu ouvi, assim, de uma colega falar assim, o negócio da Tuane é câncer, a Tuane gosta de operar câncer. Que bom que nós temos profissionais que gostam, né? E estão aí para ajudar pacientes oncológicos, né? Porque hoje a gente está muito na estética, e hoje a gente está tendo muitas alterações, né? Que a gente vai falar aqui no nosso assunto também das disfunções temporomandibulares, né? Porque a gente sabe que o que a gente estava conversando um pouquinho antes, que não é uma ATM que vem sozinha andando no consultório. Exatamente. Tem uma história, né? Então, hoje a gente está... Né? Hoje em dia as pessoas focam muito na estética, mas a gente tem outras situações em conjunto, como pacientes oncológicos e pacientes com toda a parte sentimental, emocional, multifatorial em conjunto também, né, doutora? E a gente vê que isso deu um crescimento muito alto também nas disfunções temporomandibulares. Sim, né? E é uma doença, uma disfunção temporomandibular, né? Ela tem CID já. Na verdade, ela tem um monte de CID, porque ela é um guarda-chuva enorme, né? E essas disfunções que são, vamos pensar assim, musculares ou da própria articulação, né? O problema é fazer o diagnóstico, saber quem é quem. É uma disfunção só da musculatura, é uma disfunção das estruturas agregadas ou é uma disfunção da articulação, que é onde a gente entra. Vamos pensar em cirurgia, é uma cirurgia da articulação, não é uma cirurgia do músculo masséter. Só que o problema disso tudo é que é muito multifatorial. Né? Não é só uma articulação que não funciona bem. Por que ela não está funcionando bem? E se é uma anquilose lá, que a gente tem um fusionamento da cabeça da mandíbula com o osso temporal, tá ok. É fácil de ver, é cirúrgico, a gente sabe, isso aí a gente sabe. O problema é quando a gente tem alterações mecânicas de uma articulação que teoricamente tem que funcionar. Quem está causando o problema mecânico? É um problema mecânico da articulação ou é um problema mecânico da musculatura que movimenta a articulação? E aí, a gente é bucomaxilo, a gente tem uma noção sobre isso, mas o diagnóstico mesmo, a gente precisa de apoio. Sim. Que é o grupo da DTM, é o especialista em disfunção temporomandibular. E essa especialidade, ela não é conhecida, tanto que os pacientes chegam para nós. Eu tenho certeza que você recebe paciente de médico otorrino, porque você é buco. Eles falam, vai lá no buco que o buco vai te tratar. E às vezes a gente examina o paciente e a gente fala, a última coisa que esse paciente precisa é cirurgia. Sim, exatamente. É a última situação, né? É difícil. E é uma sociedade cada vez mais ansiogênica. Todo mundo está ansioso, todo mundo está estressado. Né? Todo mundo quer coisas, trabalha mais para ter coisas, né? Essa é a verdade. Exatamente. E as redes sociais acabam atrapalhando nisso, né? Porque as pessoas colocam na rede social só o que é belo, só o que é maravilhoso. Daí a pessoa olha lá, já tá num dia ruim. Daí e você se compara, né? Se compara. E quando você, até mesmo facilmente, né? Se o meu mento não tá naquele contorno, se o meu ângulo não tá naquele contorno, eu vou fazer igual a todo mundo. As próteses faciais explodiram. Sim. Não é? Concorda comigo? Concordo totalmente. A cirurgia ortognática, ela ganhou uma conotação estética, ela sempre teve um cunho estético. Sim, eu brinco, é um Mas ela ganhou uma conotação estética. Exato.
que às vezes a gente pensa se o colega está pensando na função do paciente primeiro. Sim. Né? E é um jeito diferente de pensar. Sim. Né? Ficar vendendo e ficar propondo esse resultado estético, eu acho muito legal e é uma das partes da cirurgia ortognática. Sim. Né? Mas será que é só isso? Exatamente. Hoje eu vejo muito isso. Os pacientes vêm, às vezes procuram, quero fazer cirurgia ortognática, né? Que procuro que é cirurgia ortognática, porque tem aumento mais retrognata, né? Um paciente retrognata. E às vezes é coisas de milímetros, paciente classe 1, né? Oclusão ok. A gente indica, às vezes, uma cirurgia Mas esse que é classe 1 ainda tudo bem, Tuane. O problema é aquele que foi compensado. Sim, exatamente. Que é esse paciente que está chegando. É o paciente, do ponto de vista oclusal, compensado. Porque ele tinha uma indicação cirúrgica. Exatamente. E agora, por estética, ele quer mudar. Claro que alguns têm um componente respiratório na jogada, mas aí surgiram os grandes giros do complexo maxilomandibular para justamente a gente mudar o plano oclusal e conseguir resolver esse paciente que já está compensado. Exato. E eu também tenho certeza que você recebe retratamento de paciente compensado ortodonticamente. Com certeza. Que agora, estou me olhando na internet, estou me comparando, o acesso à informação melhorou muito. Né? Eles já chegam para você dizendo que eles são classe 2. Eles já chegam te perguntando se você faz planejamento virtual. Eles já chegam te perguntando se você faz a prótese facial junto com a ortognática. Sim, exatamente. A lipoaspiração. Eles já perguntam tudo. Eu pergunto tudo. Né? E muitas vezes a última coisa que esse paciente precisa é uma cirurgia ortognática. Sim, exatamente. E quantos também vêm procurar uma cirurgia ortognática porque eles escutam estalos na articulação. E aí eles falam assim, a minha mordida tá errada, por isso eu vim aqui para fazer ortognática, porque eu tenho dor na TM. Quem disse isso para você? E a procura é muito grande por disfunção, né? Eu tenho estalido, então eu preciso de ortognática. E muito que a gente tava falando da estética agora, eu falo para os pacientes, cirurgia ortognática é funcional. A estética é um plus, né? Você ganha ali. É um grande plus. Né? Mas você não indica alguém ir para cirurgia ortognática só por causa estética, né? Hoje com... Não, e vamos pensar, se a gente for pensar na cirurgia da TM, se a gente for falar que vender a cirurgia ortognática nós vamos melhorar o quadro de TM do paciente, isso é completamente descabível. Exatamente. Porque antes de eu falar da cirurgia ortognática, para esse paciente melhorar de qualquer coisa, eu preciso saber o diagnóstico dessa criatura. Exatamente. E muitas vezes o diagnóstico é uma dor por parafunção. Sim. Por sobrecarga. Exatamente. Sobrecarga. O dia inteiro apertando os dentes. Sim, não é a cirurgia que vai resolver. Não, se eu operar e continuar estressado, continuar maluco, eu vou continuar fazendo a parafunção. Exato. E quem que quer tratar isso? Que é orientação. Às vezes o paciente não precisa de nenhum tratamento. A consulta é uma orientação. E ele melhora com a tua consulta. Exatamente. Por isso que a consulta é tão valiosa. Isso mesmo. Até eu vi que você colocou lá, doutora, uma figurinha adesiva, desencoste os dentes, né? Gente, fizemos adesivos. Foi Adorei. o professor Garanhani, lá de Floripa. Você segue o Garanhani? Sim, ele tem um Instagram que chama Oculo Pro. A gente não ganha nada para divulgar os sites de ninguém, mas a gente tem que divulgar porque ele é espetacular. Eu sou fã do professor Garanhani. Nossa, adoro também. Eu sou fã dele. Ele veio dar aula aqui no curso de especialização da BO. Ele falou 8 horas sobre carga, sobre abuso de carga na face. Foi aula linda dele. E ele que desenvolveu esses adesivos. Ele manda as artes pra gente. E a gente faz os adesivos e dá pros pacientes. Fitinha pra pôr na mão, de desencoste os dentes. A gente usa camiseta agora pra operar. No dia que eu tenho as minhas consultas, eu separei um pouco as consultas. No dia que eu faço as consultas de paciente com disfunção, a minha secretária usa uma camiseta, desencoste os dentes. A minha funcionária, a instrumentadora. Agora eu uso uma camiseta também. E o Gabriel, que tá lá me ajudando também. E todo mundo tem uniforme, desencoste os dentes, entendeu? Que legal. Daí o paciente olha e fala, nossa, desencoste os dentes? Eu falei, você encosta os dentes? Aí o paciente fala, eu encosto. Então desencosta, querido. Só isso, muitas vezes, Tuane, resolve a dor do paciente. Que não é cirúrgico. Eu tô cansada de atender paciente que operou e continua com dor. Isso é verdade. Eu recebo muito paciente Você que já faz deve ter ortognática. recebido, não só da ortog, Sim. mas de cirurgias articulares. Exatamente.
E que fazem muitas vezes os colegas dizer que cirurgia não adianta, cirurgia da TM não adianta, né? Tem alguns colegas que falam, imagina, eu trato todos os meus casos de forma clínica. Não, também não. De 2 a 5% a literatura fala que talvez precisem. Sim. E é esse povo que a gente vai atuar. Exatamente. É pouco paciente, mas existe. Sim. É isso mesmo, mas é incrível, porque muitos pacientes vêm, né, alguns vêm e falam assim, mas se eu fizer ortognática vai melhorar meu estalido? Não é a cirurgia ortognática que vai melhorar o estalido. É? Sim. Não, minha mordida é errada, por isso que eu tenho dor. Não. Não e não e não. A literatura está repleta de artigos que comprovam que uma má oclusão não causa DTM. Sim, porque alguns anos atrás, eu lembro, a paciente tem disfunção temporomandibular. Qual é o primeiro tratamento? Vai trabalhar com ortodontia. E tem muita gente usando o alinhador, né? É também uma informação descabida. Não, vem aqui usar o alinhador, nós vamos melhorar a tua mordida. E ainda é uma placa que mantém você desencostado. E a gente já tem alguma evidência, não é nenhuma evidência consistente, mas existe alguma evidência já, que o uso dessas duas placas estimula a tua sobrecarga. E que você... dá uma apertadinha. Imagine isso no final do dia. Sim. A musculatura entra em fadiga e você libera um monte de ácido lático e o músculo entra em inflamação. Exatamente. E eu faço uma miosite. Tem os pacientes às vezes perguntam, doutor, não dá pra ser aquela plaquinha molinha? Essa é muito rígida, é muito dura. E eu falo, plaquinha molinha é a mesma coisa que você pegar uma tampinha de caneta e ficar mordendo, não é gostoso? Ficar mordendo plástico. Agora põe uma placa molinha na boca, vai ficar estimulando você a ficar apertando ainda mais. Então, no começo ela pode piorar, né? Exatamente. Vai fazer um paciente que já tem dor. Então a gente fala assim, a gente é cirurgião, a gente talvez não saiba fazer a placa, talvez a gente não saiba indicar o tipo de dispositivo para cada paciente. Por que a gente não encaminha, né, Tônia? Exatamente. Não, eu não quero encaminhar uma paciente, então vai estudar para saber como fazer, qual altura. Sim. Vai ter essa placa. Concorda comigo? Concordo totalmente. Né? Eu tive a grata sorte de lá em 98 entrar lá quando o professor Paulo Cunali começou o curso começou a trabalhar um pouco com DTM. Eu fui estagiária lá da oclusão. Imagina, o nome da disciplina se chamava só oclusão. Ele foi um dos pioneiros. Eu tenho um grato orgulho assim de ter aprendido com o professor Paulo fazer uma placa. E quando eu cheguei lá em Ponta Grossa, lá na especialização, ninguém botava a mão. Eu falava, Maurício, nós precisamos atender esses pacientes. E o Maurício falava, eu não vou atender eu não vou. Eu falei, Maurício, então vamos chamar o Dr. Lobo. Você tá louco? Eu falei, Maurício, vamos chamar o Dr. Lobo aqui. E lá em 2001, a gente conheceu, eu e a Cássia, que fomos levar o Dr. Lobo para um congresso, que a gente infernizou tanto o Maurício, que ele trouxe o Dr. Lobo. E a primeira prótese que eu fui fazer, o Dr. Lobo que me ajudou. Eu falei, professor, o senhor é o cara que eu conheço que mais fez prótese. Eu tenho um caso, o senhor vem? Ele falou, claro que eu vou, minha filha. E aí, no segundo caso ele veio, no terceiro caso ele não pôde vir. Isso foi lá em 2005, acho. 2006. Aí eu falei, professor, e agora? Ele falou assim, Luciana, já fizemos duas, né, Luciana? Vocês vão devagarinho, eu não posso ir. Eu falei, professor, a gente não pode desmarcar a cirurgia. Ele falou, Luciana, vocês já estão embaladas aí, já terminaram a residência faz tempo. Vamos! Tuane, a gente foi, Tuane. Nós marcamos, 6 horas de centro cirúrgico. Em 3 horinhas a gente tinha feito os 2 lados. Uau! Mas era uma paciente com quilose, né? Então eu acho que também essa super indicação de coisas, assim, cirúrgicas para casos que são simples, a gente tem que seguir a escala de tratamento, né, Tuane? Primeiro o diagnóstico. Depois tratamento clínico conservador. Né? Saiu um artigo do Bollocks agora, Tony, agora, 24, eu vou te mandar o artigo. Que pela primeira vez eles falam o que é, claro que nós sabemos, mas eles escrevem o que é tratamento conservador. Fisioterapia, farmacoterapia, acompanhamento psicológico. É a primeira vez um artigo de cirurgia que se fala as alterações biopsicossociais do paciente com disfunção. E será que se a gente não tratar isso, ele não vai também ter uma melhora no quadro de dor? E aquele de dor crônica, Tony? Quem é que diz que a cirurgia vai tratar a dor crônica, Tony? Você sabe mais de dor crônica do que eu, porque você viu os pacientes lá.
da patologia, com aquelas radioterapias, Tuane. Sei lá quantas sessões, quanta dor aquela gente sente, Tuane. Que vocês prescreviam as gabapentinas, as pré-gabalinas, Tuane. Quantos vocês viram? Né? Sim. É uma disfunção central do controle de dor, não mecânica, periférica. Exatamente, não é a cirurgia que vai tirar essa dor. Exatamente. E é triste porque a gente vê que às vezes, né, precisa de um artigo científico falando isso, porque falta um pouquinho, eu penso, né, eu brinco ali, eu aprendi com uma professora que ela falava isso, falta um pensar que não é tudo cirúrgico, né, não é tudo que a gente abre e resolve, né, e a parte... Mas quando a gente termina a residência, a gente quer operar, né? Oxe, a gente gosta do sangue, né? A gente quer operar. E esse paciente chega, né? Esse paciente chega. E você acha que você vai resolver tudo, né? Você já leu o livro do Dr. Henry March? Sim. Sem Causar Mal? Aquele livro que devia ser literatura do primeiro ano de faculdade. Ou então do último mês de especialização ou de residência, né? Demorou 30 anos para aprender, operar bem, é um neurocirurgião inglês. 40 anos para... Ele demorou 30 anos para aprender a operar, 40 anos para operar bem e 50 para dizer não. Não, exatamente. O cirurgião é aquele que sabe falar não, não indicar um procedimento. E desses pacientes de DTM, eu acho que essa não é que não estou falando contra a cirurgia, muito pelo contrário, eu faço esse procedimento, mas não com essa quantidade assim, descabida que está acontecendo. Eu não concordo com isso. Sim. Até porque esses pacientes estão vindo. Exatamente. Esses pacientes estão voltando. Só que se eu já operei sem indicação, qual é o próximo passo? Eu vou queimar esse cartucho numa paciente de 18 anos? Porque tem estalido? Abrir e ancorar este disco porque eu tenho estalido? Mas, poxa, eu tenho uma viscosuplementação que eu posso fazer, fisioterapia. Às vezes só a fisio já resolve. Sim. Né? Porque eu ensino para o paciente a lubrificar essa articulação. E aí uma fisioterapia igual do joelho, é mecânico. Sim. Não evolui bem, então vamos pensar numa viscosuplementação. Exato. Concorda? Ambulatorial, sem internar. Não é legal isso? Sim, com certeza. E até eu acho engraçado isso, os pacientes virem assim, eu quero já fazer cirurgia, eu sempre falo, cirurgia da articulação temporomandibular é a última coisa que a gente faz. Mas olha que legal esse artigo do Bullock, se ele fala assim, o que é último? Né? Então, se eu tenho procedimentos minimamente invasivos que me ajudam, quando eu vou indicar agora a intervenção? É uma pergunta que a gente fala, quanto tempo ele vai ficar fazendo tratamento clínico? Sim. Não é uma dúvida? Olha, ele tá lá, ele fez físio, ele medicou, ele usou placa ou outro dispositivo. Quanto tempo ainda? Mecanicamente ele não funciona. Né, a literatura já começa a falar assim, 3 meses, assim, 6 meses, Luciana. Acompanhando o que eu tenho visto da literatura assim. Se eu fosse paciente e ele estivesse com dificuldade de abrir a boca, 6 meses não tá, eu quero alguma coisa que 3 meses não estou abrindo a boca, gente, eu não posso deixar esse paciente sem abrir a boca. Sem mastigar direito, ter dor, eu não posso. Então aí que entra a nossa junção com a moçada da clínica. Né? A moçada da clínica não ficar tão restrita a dizer que não existe cirurgia da TM e nós ficarmos tão restritos a dizer que tudo é cirúrgico. Sim. É como a cirurgia ortognática. Nem todos os casos são só de compensação. Sim. E nem todos os casos de maloclusão são cirúrgicos. Exato. É a mesma coisa. Sim, tem que andar em conjunto, né? Interdisciplinar. Exatamente. Assim como o colega, né, o ortodontista conversa com o colega cirurgião com uma cirurgia ortognática, a gente tem que estar em conjunto com o especialista em discussão. É a mesma coisa. É a conversa. É a mesma coisa. Essa interação. Perfeito, doutora. A gente falou muito dessas cirurgias. Conta para nós agora quais são essas intervenções cirúrgicas, né, para as patologias da articulação. Vamos pensar assim. A gente vai pensar numa escala de tratamento sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Então, vamos imaginar que esse paciente já teve um insucesso no tratamento clínico, ele não abre bem a boca, ele tem dor para mastigar. Vamos pensar que o estalo, Tony, não dá para a gente falar exatamente, né, de qual indicação, mas imagine um estalo que incomoda o paciente, ele fez físio, não melhorou,
ele controlou carga, não melhorou, então a gente pode partir por infiltrações articulares. A gente tem várias opções de infiltração, a viscosuplementação é uma delas. Corticoide, sim, é uma indicação, quando bem indicada, quando bem feita, alivia muito a dor intraarticular. Né? Aquele papo que não se faz corticoide intraarticular, porque aumenta o risco de formação de cristalóide, que isso leva a um processo degenerativo, é para uma articulação que você infiltre todo mês. Ninguém vai infiltrar corticoide todo mês, uma articulação. Isso é um artigo de joelho. Ninguém vai fazer isso. Mas para um paciente com artrite reumatoide, um paciente com artrite reumatoide juvenil com muita dor, com reabsorção idiopática condilar que eventualmente faça dor, a gente pode fazer um corticoide. Então, visco, corticoide. Hoje a gente já tem os agregados plaquetários com os fatores de crescimento da fibrina, do plasma rico em fibrinas na forma líquida, injetável. Sim. É muito legal, quando bem indicado, melhora a lubrificação, auxilia os processos de cicatrização. Né? A literatura está cada vez também mais contundente com relação a isso. Né? E a gente consegue, então, dessa forma intraarticular, minimamente invasiva, ambulatorial, resolver muitos problemas. Sim. Ah, mas é uma questão mecânica, o disco está atrapalhando, o disco tem uma aderência, né? Tá, dependendo da aderência, dependendo do travamento mandibular, que são os closed lock que a Nitzan fala, um travamento agudo, porque faz uma pressão, como se fosse um vácuo entre o disco e a fossa mandibular, fazer uma artrocentese resolve. Anestesia local. Eu lembro 2 agulhas. Quando eu assisti a primeira artrocentese que a doutora fez, eu fiquei assim, uau, achei o máximo. Foi ambulatorial. É, legal. A doutora fez o procedimento. Funciona, Tônia. Hospitalar, né? Em centro cirúrgico, com vídeo. E depois, se isso ainda não funcionar, a gente pode ir para artroscopia com vídeo. Né? A gente pode entrar com uma câmera lá dentro e enxergar bandas picaduras enormes, que claro que uma artrocentese não vai soltar. Mas por que eu vou queimar já essa atacada? Sim. Né? Então eu tenho uma gama de escala, uma gama de procedimentos que um vai complementando o outro. Né? E o paciente sempre fala, Luciana, mas por que você vai fazer uma infiltração, uma artrocentese aqui, ou no hospital, e você não vai direto para uma cirurgia e puxa o meu disco para trás? E a minha explicação para eles é sempre como uma bariátrica. Ninguém vai para uma bariátrica direto. Eu passo por um psicólogo, eu passo por um nutri, eu passo por atividade física. Cara, eu tenho que mudar meus hábitos. Você concorda? Totalmente. E eu acho que a gente tem que pensar na medicina. Ninguém vai para uma cirurgia de prótese de joelho, Tuane. Sim. Por uma condromalácia. Concordo. Ninguém vai. Ninguém vai para uma cirurgia de joelho sem ter um bom fisioterapeuta já junto com você. A cirurgia da TM é a mesma coisa. Sim. Eu não vou fazer fisioterapia, você não pode fazer cirurgia da TM. É uma articulação sinovial, tem um líquido lá dentro, que movimenta. Sem esse movimento, o líquido não circula. Como a gente vai fazer a nutrição das superfícies articulares? Isso é anatomia, Tônia, você dá aula disso. Esse é o primeiro ano de faculdade. Sim, exatamente. Não é legal? Daí você vai fazer uma super especialização, depois você vai fazer um super curso lá não sei aonde. Quando a gente começar o curso, a gente vai falar isso. Você tem que fazer o líquido circular para lubrificar a articulação. Exatamente. Não é? E tem que pensar muito nessa parte da psicologia também das parafunções, né? Imagina o paciente vai para um procedimento cirúrgico e não vai... Ele não dorme. Vamos pensar já. Outro problema. O paciente não dorme. Como não dorme? Se ele não tem um período de repouso, Tuane, como ele vai passar o dia cheio de trabalho? Faculdade, filho, vestibular, sei lá. Não é? Como eu vou passar o dia se eu já não descansei? Isso vai virando uma bola de neve. E aí vai surgindo o abuso de medicação que a gente vive hoje. Sim. Tanto que o Zolpidem virou receita azul agora. Porque a receitinha dupla virou uma loucura de prescrição do Zolpidem. Sim, demais, né? Demais. Até é incrível isso das medicações dos pacientes.
hoje super jovem já fazendo uso de ansiolítico, né? Quando a gente ia fazer cirurgia de terceiro molar, assim, né? Fazia anamnese, o paciente, exame clínico, história médica. Quando tinha um que usava. Sim, Hoje? você fazia uso de algum medicamento. Hoje? É raro quem não faz. Hoje a sua anamnese, faça uma análise. A sua anamnese tem um monte de anfetamina jogada e outro para dormir. Então eu preciso de um indutor de sono e de dia eu preciso de um para melhorar a minha concentração. Sim. Às vezes com diagnósticos, quem somos nós? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes a gente vê assim, mas será que esse paciente tem o diagnóstico certo? Né? Será que uma consulta de meia hora com um psiquiatra fecha um diagnóstico? Sim. Até a minha prima, ela faz medicina, está se formando agora na metade do ano que vem. São em 60 alunos, só 9 não fazem uso de ansiolítico. 9 não 9 fazem? Não fazem, o restante da turma inteira faz uso de ansiolítico. Então, olha como que tá. Então, assim, eu me pergunto, né, Tuane, será que, assim, eu penso, eu me formei o ano que vem, em fevereiro, fazem 25 anos que a gente formou. Tuane, ninguém da minha turma usava. Né? Na moçada da medicina, não lembro, assim, eu não tinha muito amigo que fazia medicina no mesmo tempo que eu. Mas, o que será que fez esse pulo ansiogênico, né? É esse jeito de comparação que a gente vive, é esse jeito acelerado que a gente vive, não dormir, né? Sim. Hoje o meu sono, Tuane, vou dizer assim, se você falar, tô aqui de noite com você, porque você sabe que eu te adoro, mas se você falar, Lu, vamos dar uma aula à noite, cara, se for às 7 horas eu vou. Eu não quero mais isso, porque eu já passei por essa privação de sono, e isso não me trouxe benefício. Não traz benefício nenhum. Eu pago a conta por essa privação de sono até hoje. Sim. Né? Exato. E esse abuso de tela também, né, Tuane? Sim. Você tem filho pequeno. Você tem filho pequeno. Você sabe o quanto a tela vai provocar estímulo nessa criança que deixa ela cada vez mais estressada. E ela não dorme porque ela tá na tela. E é muito legal aquilo, né? Nós não tínhamos essas telas muito legais. Sim, Se eu tivesse essas telas quando eu fosse pequena, eu seria uma jogadora de videogame alucinada. Eu acho muito legal. Sim. Só que eu não tenho hoje, eu tenho plena consciência que se eu ficar 2 horas tentando jogar um joguinho de videogame, eu vou falar, cara, tinha tanta coisa melhor pra eu fazer. Né? Mas quando a gente tá ali jogando, é muito legal. Sim. E hoje tá muito mais interativo, né? Por isso muito que é muito real. Legal. Você fala com seus amigos online. Claro que é legal. Sim. Mas a que ponto isso, né? Exatamente. E falando também dessas intervenções cirúrgicas, Lu, igual a gente comentou agora, da parte que a gente consegue trabalhar, né, com a câmera, com a ultrassonografia, né, fazendo ali um procedimento guiado. Como que funciona também essa parte de educação continuada na articulação, né, das partes da articulação temporomandibular? Vamos pensar nós dentistas. A gente nunca usou ultrassom. A moçada nova agora com a ROF já fala mais ultrassom, já compra. Os ultrassons, eles eram muito caros, né, Tony? Meu primeiro ultrassom foi um ultrassom médico. Eu comprei um ultrassom de um colega da Gineco. Um ultrassom usado. Era um ultrassom 2011. Mas ok, ele é muito bom. A imagem dele é muito boa. Né? Para guiar a minha agulha, foi perfeito. Hoje você compra um ultrassom, você coloca no tablet, no celular, você, né? Sim, o meu também é o médico. Ah, mas o teu é mais chique, você, claro, você usa, né, para você diferenciar o material que tá lá dentro, para você guiar a colocação da enzima lá no lugar que você quer que faça a destruição daquele material mal colocado, não é isso? Exatamente. E para nós da cirurgia, a gente viu que ele ainda não tem, sempre falo, ainda não tem uma evidência legal de ser um método diagnóstico. Você falar assim, não, eu vou fazer um Power Doppler e eu vou ver uma sinovite na TM como eu vejo na mão. Que a reumato usa muito o Power Doppler. A gente tem uma interferência muito grande da sombra. Sim, a janela acústica. Isso. É uma interferência muito grande do osso, da parte zigomática do osso temporal, que é a eminência. E ela... o ultrassom nada mais é do que um sonar. Exato. E quando ele bate naquela super interferência, a onda volta
Sim, faz Ela não tem aquela janela. penetrância, faz aquela baita sombra. Sim, a sombra acústica posterior ali, né? Então, e aí a gente fica assim, né? Tá, mas se ele não é um bom diagnóstico, tá bom, eu tenho a minha clínica, né? Sim. Se eu aprender a fazer um bom exame clínico associado a uma ressonância magnética, que é o exame gold standard para uma Sim. articulação temporomandibular, para que eu vou usar? Para guiar, para eu chegar no compartimento inferior. O compartimento inferior, ele surgiu agora. Claro, já tem artigos da década de 80 que falavam dele, mas pensar em tratamento no compartimento inferior, nós estamos escutando isso agora. E mais uma vez a cirurgia está ficando para trás. Porque a gente só pensa em fazer cirurgia, artroscopia. Cara, mas de um compartimento inferior que eu posso fazer em consultório. Então, mais uma vez, a gente precisa entender que o cirurgião ele não é dono da verdade. E não é só a técnica que ele aprendeu que funciona. Existem outras técnicas. É claro que se você souber fazer bem uma discopexia aberta, você vai sofrer um pouco mais com a artroscopia. Talvez você não goste desse método de intervenção, mas não é só aquilo que funciona. Sim. Aquela frase que para quem tem um prego, só o martelo funciona, ela é ótima. Sim. Então eu preciso aprender essas novas terapêuticas e eu preciso treinar essas novas terapêuticas. Quando a gente pega um ultrassom para um cirurgião, pela primeira vez, a gente não acha nada. Você não sabe nem o que você está vendo. Como eu vou comprar um ultrassom e já vou fazer no meu paciente? Eu preciso treinar. E esse treinamento, ele é contínuo. Ah, tá bom, entendi o que é o ultrassom, começo a fazer os casos. Nossa, tenho artroscopia. Artroscopia é difícil de fazer, Tuane. Sim, com certeza. E as imagens de ultrassom, se fosse tão bonita, igual como as imagens cirúrgicas que a gente faz, né, no acesso transcirúrgico ali, se fosse igual no livro, seria bem mais bonito e mais fácil. Lindo. Assim como as imagens de ultrassom. Quando eu fui dar uma aula de ultrassonografia, que eu dou aula de ultrassonografia na parte da estética facial, eu montei a aula, chamei meu esposo para ver. Falei, amor, olha que imagem linda dele. Amor, se você me falasse que é um muro chapiscado com um gato em cima, eu ia estar falando que é, porque eu não entendi nada, é só tons de cinza. Tudo cinza, para mim é a mesma coisa que um muro chapiscado. Porque até você ter o conhecimento ali, olhar o que cada camada... Mas mesmo na estética, né, Tuane? Se a gente for pegar, a gente não sabe o que é a epiderme, o que é aquele subcutâneo ali embaixo, onde está a gordura, quem que é glândula, quem que é músculo. Quem dirá ver uma substância diferente que está lá dentro e a gente conseguir diferenciar o que é o que. Exatamente. Isso exige treino. Sim. Porque estudar, Tuane, a gente estuda, mas e o treino? Treino. O cirurgião treina. Sim. Cirurgião treina. Eu nunca vi nenhum cirurgião da robótica fazer um curso online, ir lá no DaVinci, pegar os joysticks e operar um paciente. Eu nunca vi isso na minha vida, Tuane. Não. Por que o dentista é assim? Curso online e amanhã tem o paciente. Eu já recebi proposta pior. Doutora, você me manda um áudio de 5 minutos explicando como é que eu faço cirurgia, porque eu tenho 11 pacientes marcados. E aí? Cirurgia, Tuane. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso na odontologia. Isso é uma crítica à minha profissão e à tua. E é uma crítica, vamos falar, da nossa especialidade, que é onde a gente tem mais propriedade, né? Tuane, a gente tem que treinar. Se eu ficar 6 meses sem fazer uma artroscopia, é claro que eu tenho muito menos treino do que quem faz artroscopia todo mês. Sim. Porém, eu não tenho que fabricar casos para fazer artroscopia toda semana. Entende onde eu quero chegar? Entendo totalmente. Então, eu acho que é uma questão muito mais moral. Vamos pensar assim, ética. Por isso que existe código de ética, né, Antônio? Pra gente controlar essa bagunça que a gente vive. Sim. E, nossa, agora a doutora comentando, eu lembro que teve uma época que o que saía de cirurgia combinada, ortognática e prótese ATM, você lembra que teve uma época que fez um boom, foi um assim? boom, foi um boom. O paciente saiu da ortognática com prótese ATM. Sim, quantos, Tony, quantos? E foram alguns detalhes como esse que fizeram a DTM nos ver de forma muito ruim. Existem alguns grupos da DTM que falam, não se indica cirurgia para... Como? Eu falo, gente, eu concordo. Tem exagero. Mas um paciente de anquilose, vocês querem fazer o quê? Benzer?
Se o osso está grudado, tem que tirar tem que aquela tirar. massa grudada. Vamos falar dessa forma pejorativa. Sim, Aquela massa anquilótica tem que ser removida para aquela mandíbula funcionar. exato. Então, assim, são essas situações de superindicação que fizeram essas cirurgias, mesmo as minimamente invasivas. Infiltrações articulares ambulatoriais, artrocenteses ambulatoriais ou hospitalares, que também funcionam muito bem. A gente tem a opção de sedação endovenosa em consultório, com médico anestesista, né, Tony? Sim. Por favor, quem ceda o nosso paciente é o anestesista. médico, anestesista, porque eu estou cuidando do meu procedimento. Sim. Eu nunca vi gineco anestesiar um paciente e também fazer o parto. Nunca vi o neurocirurgião anestesiar o paciente e fazer a cirurgia. Por que a gente tem que fazer isso? Nem se fala disso, né? Acho que é um assunto que nem devia debater, meu Deus. Tuane, Cada um a sua profissão, cada um o seu quadrado. Então. Médico anestesiologista. Sedação, médico anestesiologista. Então, e aí esses procedimentos, né, que passam a ser hospitalares, as artroscopias têm que ser hospitalares, porque as artroscopias, elas são mais invasivas do que uma artrocentese, pela própria forma de entrada na articulação, pelos próprios riscos vasculares, que são poucos. As complicações da artroscopia, elas são poucas, uma média de 3%, a literatura fala, vamos pensar numa média, 7%, mas se elas acontecerem, elas podem ser graves, e eu preciso estar com o paciente entubado, né? Até mesmo para proteção da via aérea. E depois disso, a gente ainda tem as possibilidades de discopexia, a gente ainda tem a possibilidade da prótese. Olha quanta coisa eu tive. Pode ser que o cara seja um paciente de prótese? Pode. Mas olha quanto que eu já trabalhei. E será que eticamente eu não fico mais confortável em falar, olha, temos que fazer a prótese? E acho que a venda, não, vamos fazer a prótese direto, que você já se livra desse caminho. Gente, aí eu acho que eu falo. Não faço isso. Aí a gente indica. Sim, eu falo que é a mesma coisa, doutora. Que o paciente chegar pra mim com uma unha encravada. E eu falo assim, vamos tirar teu dedo. Não vai mais inflamar. Não tem cabimento. Concorda comigo? Se a gente tirar teu bariátrica, dedo... Se a gente tirar teu dedo, não vai mais inflamar. O paciente ia aceitar. É porque o paciente acha que esse caminho é mais curto, né? Mas e o que nós vamos fazer com esse paciente de 20 anos que fez uma prótese quando ele tiver 60? A ortopedia mostra pra gente que essas próteses vão precisar de revisão. Sim, assim como... É o que a gente fala, né? Na ortopedia mesmo, o paciente sabe que fez uma prótese de quadril, daqui 10 anos tem que reavaliar, né? Não é algo vitalício. Talvez eu não saiba indicar tão bem, não sei, Tuane, mas eu moralmente me sinto melhor. Também, eu gosto de pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. E gosto dos meus pacientes e não faria com eles o que eu não faria em mim mesma. Sim, exato. Né? Então, eu falo, cuidar como se fosse o amor da vida de alguém, né? A gente não quer que machuque o amor da nossa vida, né? Então, eu prefiro falar um não, o paciente virar as costas triste comigo, bravo comigo, mas eu sabia que naquele momento eu dei a melhor opção para ele. Ou várias opções, né? Sim, exato. E também é ele que decide. Exatamente. Também é isso, né? A gente dá opções. Sim, a gente não leva ninguém amarrado, né? Nós temos opções, né? Sim. E se, dependendo da opção que ele tomar, nós também temos a opção de não aceitar. Nós não somos obrigados a aceitar tudo que o paciente quer. Sim, né? O nosso próprio código de ética nos permite isso. Sim. Né? Eu infelizmente ou felizmente, tive pacientes que eu recusei no consultório. Eu falei, olha, o que você quer, a proposta que você me traz não é nem um pouco parecida com a proposta que eu posso te oferecer para o diagnóstico que eu fiz. Sim. Mas talvez, gente, é uma questão de proposta mesmo, de diagnóstico e proposta de tratamento. Tem colegas que têm outro jeito de tratar. Sim. Né? Mas eu acho que a minha vida que está... A proximidade que eu tive com o meu grupo, né, de apoio, que é o grupo lá do Daniel Bonotto, da Priscila e da Daniele, me ensinou assim que a gente tem muita ferramenta. Sim. E a principal ferramenta que tem é o de diagnóstico. E é ali que a gente vai nortear. Opa, ele veio para mim, agora já pedalou lá naquele tratamento clínico, não está funcionando, nós temos que fazer ele abrir a boca.
nós temos que diminuir essa dor articular. Sim. Mas até eu descobrir que a dor é só articular, Exato. pelo menos uns 40 dias a gente já foi, né? Sim. Não foi na primeira consulta, muitas vezes, né? E a gente tem muito esse erro do diagnóstico, né? Completamente. Essa falta. E eu falo que, né, falo isso muito para os alunos da graduação. O paciente, ele tá te dando a resposta. Escuta o paciente. Hoje é muito imediatismo, né? Ai, preenche a ficha aqui, já vamos fazer ali. Escuta o paciente. Mas porque a gente não aprendeu a fazer consulta, Tuane? Você concorda? Concordo. A Muito consulta técnico, é né? muito valiosa. A gente Sim. teve quantos semestres de dentística, quantos semestres de endo, quantos semestres de cirurgia e de semiologia. Lembra que era lá, Sim. aquele começo? Foi um semestre. Essa Claro que a semiologia ela faz parte, né, o exame clínico faz parte de cada procedimento, mas ele requer treino. E hoje eu vejo os colegas contratam avaliadores. Você já viu isso? Infelizmente, É, já ouvi a pessoa falar. Eu nunca quer- vi como funciona, mas eu já ouvi falar. Eu também, eu nunca vi na realidade, né, como que funciona, mas já vi. Eu participo de um grupo de cirurgiões dentistas, mandaram assim, eu estou à procura de avaliadores, orçamentistas. Gente, que é isso? Pois é, um processo tão sério, o exame clínico do paciente, porque ele já é orientador, né? O exame clínico já é orientador. Exato. Cara, se isso não tiver valor, eu não sei o que tem valor. Eu me assusto também, eu fico chocada com algumas situações. E falando nisso, doutora, que a gente falou da educação continuada, por favor, explique para nós sobre o seu curso também, que eu já vou ser futura aluna. Então, esse curso foi uma ideia incubada de muito tempo. Eu sou professora lá do IRCAD, lá em São Paulo, lá em Barretos. O ano que vem a gente faz 10 anos do nosso curso. A gente está há 10 anos com o mesmo grupo de professor. Nós somos os mesmos professores de 10 anos. É uma turma muito bacana e que também eu aprendi e aprendo cada vez que eu vou para Barretos. E eu sempre falava, eu tive um desprazer uma vez de escutar um colega falar que ele foi para o curso do IRCAD e ele não aprendeu nada. E eu estava no mesmo grupo que ele e eu falei, nossa, eu lembro dele, né? E aquele dia que ele foi para o IRCAD, ele não sabia nem montar uma ótica. É claro que ele não aprendeu nada. Ele perdeu todo o tempo de laboratório Cadaver Lab, que é uma estrutura maravilhosa, aprendendo a entrar na articulação, porque ele não sabia entrar na articulação. E ele foi fazer um curso avançado sem ter passado pelo curso básico. Nós temos um curso básico e nós temos um curso avançado. Ele foi direto para o avançado, porque ele já sabia abrir uma articulação. E aquilo me deixou muito estressada, assim, na hora, porque eu falei, cara, como você fala isso? Daí ele foi para um outro curso, que ele ficou mais uns dias lá. É claro, daí você aprendeu a montar ótica, né, meu amor? É claro, você aprendeu a entrar na articulação. Claro que daí você tem mais treinamento. E eu falei, gente, como no ultrassom, né? Eu preciso aprender o que é o instrumental, eu preciso aprender a manipular. E comecei a estudar a parte de treinamento mesmo. E a ortopedia, ela funciona assim, né? A ortopedia, ela tem uma parte laboratorial, tem que aprender o que é ótica, aprender o que é distância foco-objeto. Eles treinam muito em modelo. A robótica faz isso. Sim. Né? Ninguém sai pegando um Da Vinci, como eu te falei, e indo para um paciente. Eles têm o trabalho nos bonecos, eles têm o trabalho de juntar bolinha, colar bolinha, juntar bolinha, colar bolinha. Depois daquilo lá, eles vão para o Cadaver Lab. Depois eles vão acompanhar um serviço. Depois ele vai ter o paciente dele com o cirurgião do robô junto com ele. E depois de um número X de cirurgias é que ele vai sozinho. E eu comecei a procurar esses artigos e tem artigos que mostram a moçada da ortopedia na residência, um grupo de estudo muito legal, que mostrou os residentes que fazem o Dry Lab, o Cadaver Lab, e os residentes que vão direto para os pacientes. E eles fizeram uma comparação, Tuane, nos resultados pós-operatórios de controle de dor, de edema, de tempo cirúrgico transoperatório e do próprio resultado da cirurgia nos pacientes. Eles provaram que esse treinamento ostensivo continuado melhorou o resultado. Que legal. E eu falei, é isso. E a gente tem hoje já, Tuane, modelos validados para artroscopia. No Brasil, a venda no Brasil, que um grupo da Espanha validou os modelos.
Eu falei, gente, nós temos tudo. Só que a gente não faz. Porque você se acha autodidata só porque você terminou a tua residência, você é cirurgião. Tá, mas é uma técnica nova. Sim. E aí surgiu essa ideia. Um amigo me ligou e falou, Lu, por que você não me ensina a fazer isso daí? Eu falei, cara, eu preciso de você uns 2 ou 3 dias comigo. Só que eu não tenho como te ensinar, sem te explicar algumas coisas, porque era um menino que não fazia isso. E depois eu não conversamos mais. E aí lá no Cobrac, eu falei, agora vai. Liguei pro Gabriel, que tá comigo, liguei pro Dani Bonotto, falei, Dani, essa ideia tem que sair. O Daniel falou, Lu, é a hora. Lu, você tem que fazer isso. E de repente no Cobrac, eu já fechei 2 alunos, que já foi dezembro e já fechou também. E aí agora eu conversei com a Jéssica lá do ITC. Sim. A Jéssica falou, Lu, eu falei, Jéssica, eu preciso de um dia de cadáver, porque eu preciso só mostrar algumas coisas. Ela falou, Lu, vamos dar um jeito. E agora a gente tem a opção de 2 dias, onde a gente fala das disfunções intraarticulares, a gente mostra o que é o ultrassom, como usa o ultrassom, treinamento em Dry Lab, a gente vai fazer o treinamento em Cadaver Lab e as artroscopias em Dry Lab com os modelos e no cadáver. Que legal. Então, toma tempo, só que o tempo voa. Quando você vê, acabou. E ainda pacientes que eram pacientes meus, que os colegas acompanharam os procedimentos de artrocentese, de infiltração em compartimento superior, compartimento inferior guiada por ultrassom. E agora nosso projeto é conseguir pacientes modelo, né, pacientes que os colegas possam atender depois do treinamento, em grupo com o pessoal da DTM. Porque nós não temos como atender todos os pacientes que chegam nos cursos por aí. E eu falei pro Daniel, Daniel, ele falou, Lu, nós não conseguimos atender todo mundo. Aí então a gente vai fazer um tratamento, obviamente, zero reais, custo zero, para esses pacientes que já vão estar com o diagnóstico pronto, já passaram pelo tratamento conservador, e aí a gente coloca nesse trabalho de educação continuada, e que a grande diferença deste curso é que a gente deu o nome, né? Eu também entrei na internet para ver que nome eu daria. É um curso personalizado, a gente chamou de one-to-one. Que legal. Porque é você e eu. E aí a gente pode, na verdade, durante a aula, na verdade, é uma baita troca de experiência, né? Sim. Porque você, antes de fazer o curso, vai preencher um questionário e vai me dizer quais são as tuas necessidades. E a gente muda o curso. Esse curso ele tem uma capacidade de mudança de cronograma, de conteúdo, de acordo com a tua experiência. Então, Tuane, você já trabalha com ultrassom. Eu não vou te explicar o que é um ultrassom. Eu não vou te fazer perder tempo, escutar que ele é tipo um sonar, que essas ondas sonoras voltam e captam. Não, né, Tuane? Você já sabe isso. A gente vai mudar o cronograma para que você fale, Luciana, eu preciso trabalhar minimamente invasiva nessa articulação, tá bom, Tuane? A imagem você sabe, vamos revisar como é uma imagem da TM e vamos ver o que dá para fazer com esse ultrassom. Que legal. Essa é a grande diferença do curso. Sim. One-to-one. De acordo com a tua necessidade. Eu tenho certeza que não tem ninguém que faz isso. É verdade. Nossa, eu amei. Já tô empolgada. Que bom. Turma de março, eu estarei aí. Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Mas olha, prof, foi incrível o nosso bate-papo, né? As horas passam voando. Eu amei. Obrigada a você pelo convite, né? Imagina. Eu quero ainda mais bate-papos. A gente vai ter um bate-papo com o prof. Daniel também. Vamos trocar muitas figurinhas aqui, né? Sim, falando literalmente, né? Sim, literalmente. Falando dessa parte da disfunção, tanto minimamente invasiva, né? Os procedimentos minimamente invasivos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos conservadores, né? Tratamentos conservadores. Mas, para finalizar, eu ainda quero te fazer uma pergunta de 2 coisas que eu acho massa. Fale, diga. Filosofia e DJ, doutora. Ai, meu Deus, é muito legal, né? Então, o lance de DJ, eu tenho um super amigo que é o Laércio. O Laércio, a gente chama, é o nosso amigo que surfa. E um dia o Laércio, nós estávamos na praia, todo mundo tem casa lá no Mariscal, e daí o Laércio chegou, pegou onda de manhã, chegou lá em casa, uma caixa. O Laércio, o que é isso? Ele, nossa, olha o que eu comprei. Nossa, isso é uma mesa de DJ. Ele chama controladora. Eu não sabia nem como era o nome. Faz uns 3 anos isso.
E o Laércio lá tocando, e aí lá a garagem da minha casa virou uma loucura, porque quando você coloca a música, ele levou uma caixa de som, chamamos os vizinhos e tal. Eu falei, Laércio, isso é muito legal, Laércio. Sempre quando eu ia nas festinhas na minha cidade, eu ganhei um microsystem do meu pai, que tinha 2 toca-fitas, assim. E eu que trocava as músicas, eu ficava escutando no rádio, gravando as músicas. Daí eu comprava vinil e gravava pra fita. Daí montava um playlist pra festinha e tal. Eu falei, Laércio, eu fazia isso quando eu era pequena, Laércio. E aí foi. Eu falei, Laércio, eu quero o telefone do professor. Ele fez umas aulas. E eu conheci o DJ, o cara me deu aula. Eu falei, cara, eu vou encarar essa daí. Daí toquei em campeonato de beach tênis, toquei na festa da Ana, toquei na festa de uma filha de uma amiga acho que ela tinha feito 15 anos. E aí a coisa foi surgindo. E aí surgiu essa festa. E daí a produtora aqui falou, e aí como é que nós vamos fazer e tal? Eu falei, eu vou tocar, hein? Guria, eu estudei playlist. Eu fiquei estudando, eu mudei 1000 vezes a sequência das músicas, organizei. Foi muito legal. É uma diversão. Comprei uma Kombi pra ir tocar. Sim, não. Eu toquei no Subuco, lembra? Sim. Daí toquei no Subuco. E aquilo foi uma experiência que eu falei, nós não tínhamos dinheiro pra contratar o DJ. Né? A Rafaela e o Glaicon, eu tava ajudando a organizar algumas coisas de evento. E eu falei, Glaicon, e o dia do jantar, quanto de dinheiro nós temos? 0. Falei, Glaicon, como é que nós vamos fazer uma festa sem dinheiro? Não temos dinheiro. Falei, gente, eu tenho uma caixa de som lá, eu tenho uma mesa, eu tenho uma controladora, eu posso tocar, mas Glaicon, não, Lu. Ele me chama de Loura, ele falou, não, Loura, resolva. Falei, Glaicon, olha só, cara, isso aí não vai dar certo. E foi uma loucura, foi né? Muito legal. Foi muito legal, né? E a filosofia veio, sempre gostei. Um dia eu fui mexendo nas coisas da minha mãe, né? Já tinha perdido a minha mãe, e eu achei um livro do Nietzsche. A autora a tradutora era a Scarlett Martin, é uma professora da Unicamp. Comecei a ler aquilo, falei, nossa, esse cara é doido. E aí fiz um curso online com o Cortella e com o professor Leandro Carnal. E aí eu fiz uma pós lá na PUC do Rio Grande de filosofia. E eu adorei. E agora estou fazendo outra pós na FAP com a curadoria do Pondé, que chama-se Comportamento e Mercado do Século XXI. E está sendo uma experiência sensacional, uma outra visão, assim, mais contemporânea, sabe? Muito legal. Até eu falei que tô com as minhas aulas atrasadas, que eu tenho 2 módulos para fazer, que é muito legal. Eu achei muito legal que a gente teve aquela aula sua, né? Com as mulheres da Bucomaxilo falando sobre a filosofia para o cirurgião. Amei. A Patrícia me colocou para dar essa aula. Eu falei, Patrícia, aula. você me acha cada uma. Ela, não, guria, não, vamos mexer com isso daí. E as indicações dos livros, tudo, eu achei fascinante. E me cobraram a bibliografia depois, né? Coloquei lá, né? Eu achei muito legal, porque é muito isso, a gente é muito operacional. Muito. E assim, aquela aula, uau, abre a mente. Achei incrível. E depois agora a doutora Águida deu aula de humanidade, não foi linda a aula da Águida? Foi linda a aula da Águida. Eu amo aquelas aulas, eu amo. A cada 15 dias, eu adoro aquele grupo, porque a cada 15 dias a gente tem uma aula fantástica. E é muito legal ver as mulheres, cada um no lugar do Brasil, trazendo. E pessoas que você nem conhecia. Exatamente. Eu amei. Achei incrível. Que bom que você tá no grupo. Sim, nossa, eu aprendo muito naquele grupo. Adoro. A gente troca conhecimentos, né, casos e as aulas, eu acho incrível, porque a gente vê um pouquinho da filosofia de cada serviço. Exatamente. Né? E é bacana de ver as mulheres trazendo essas situações que, igual a gente comentou no começo, infelizmente ainda no congresso a maioria dos palestrantes são homens ainda, porque a gente tem uma população, né, de cirurgiões, maioria homens. Mas é legal você ver elas trazendo essa história. É muito legal. Tem muita gente boa naquele grupo ali. Tem. Meu Deus do céu. Muito legal. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Amei nosso bate-papo. Vai ter mais bate-papo ainda, porque a gente tem muitas coisas para conversar. Fico sempre à tua disposição. Muito obrigada. Que bom ver você de novo. Eu digo mesmo, sempre para mim é uma honra ter você, conversar contigo. Cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais uma coisa. Que bom saber que vocês estão melhores que a gente cada vez mais, Obrigada. Né? Que bom, parabéns, Tuane. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada por terem acompanhado o nosso bate-papo e a doutora vai vir mais vezes conversar com a gente. É isso aí. Um abraço. Tchau.